Você acorda. Você faz um café e a primeira coisa que você quer é uma boa notícia. Aquela dada com credibilidade e imparcialidade. Então, tá feito. Café com Notícia. Trazendo as primeiras e principais notícias do dia. Café com Notícia. Café com Notícias está no ar. Aqui Lindomar Galeano. E a partir de agora você acompanha as principais notícias. Café com Notícia. É você bem informado. O governo determinou a suspensão de qualquer publicidade de bets voltada para crianças e adolescentes, seja ela de recompensas como adiantamento, antecipação e vantagem prévia, mesmo que em formato de simples promoção ou divulgação. A decisão é da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça. Caso as empresas não cumpram a determinação, terão de pagar multa diária de R$50 mil. Elas ainda terão 10 dias para apresentar um relatório sobre as ações tomadas. Essa medida cautelar da Senacom vem depois do Supremo Tribunal Federal ter determinado na semana passada a suspensão desse tipo de publicidade sobre apostas online para crianças e adolescentes. Foi uma decisão liminar do ministro Luiz Fux, que determinou ainda a adoção de medidas para impedir o uso de recursos do Bolsa Família em apostas. Entre os argumentos, efeitos nocivos na saúde mental de jovens e no orçamento das famílias. Falando ainda sobre bets, o Ministério do Esporte também aperta o cerco contra irregularidades. Nesta semana, encaminhou ao Ministério da Justiça um documento com uma lista de irregularidades encontradas em plataformas da internet como o YouTube. São pelo menos 25 canais de 53 contas, fazendo promessas enganosas de lucro fácil e ganhos rápidos, sem alertar para os riscos. As investigações mostram que a audiência desses canais passa de 100 mil pessoas por transmissão e que o papel dos influenciadores digitais seria central no esquema, que funcionaria mais ou menos assim. Os influencers divulgam os sites, recebem o dinheiro, mas não pagam os prêmios prometidos e depois desativam o site. Segundo o Ministério do Esporte, haveria inclusive uma estrutura de mercado paralelo envolvendo não só os influenciadores, como os anunciantes e os desenvolvedores. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. A Meta foi notificada extrajudicialmente para que remova do Facebook e do Instagram conteúdo falso sobre dinheiro esquecido em contas de banco. Trata-se de um vídeo falso do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, feito por meio de inteligência artificial, informando sobre um site onde seria possível consultar o saldo disponível para saque e pedir o depósito via Pix. Ao final do vídeo, um pedido: clique e saiba mais. A Advocacia Geral da União reforça que o conteúdo é criminoso e atinge não só a política pública do Ministério da Fazenda de devolução do dinheiro esquecido em banco, como também o próprio ministro, e causa ainda prejuízo à União e às vítimas do golpe. Na notificação, a AGU ainda concluiu: a divulgação de notícias falsas não encontra proteção no direito à liberdade de expressão. A Meta tem 48 horas para retirar o vídeo do ar e ainda terá de encaminhar algumas informações, como quantidade de acesso, compartilhamentos e monetização da postagem. Em caso de descumprimento, poderá ser responsabilizada civilmente. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. Balneário Camboriú, no litoral norte de Santa Catarina, é apontada como principal destino de desejo de brasileiros para passar o Natal. Também conhecida como Dubai brasileira, a cidade aparece em terceiro lugar no interesse dos pesquisados para visitar durante a virada do ano, segundo pesquisa da plataforma Booking. A pesquisa também revelou outros destinos mais populares entre os turistas do país para viajar durante o Natal e o Ano Novo no Brasil. No caso do Natal, Fernando de Noronha, em Pernambuco, e Maragogi, em Alagoas, estão empatados em segundo lugar. Em terceiro aparece Porto de Galinhas, seguida de Arraial da Ajuda, Rio de Janeiro, Campos do Jordão, Recife, Natal e Florianópolis. A pesquisa aponta Florianópolis, a capital catarinense, como sexto destino para o Réveillon
e o 9º para o Natal. No Ano Novo, Santa Catarina é novamente destaque com 2 destinos. Fernando de Noronha fica em primeiro lugar, seguida de Rio de Janeiro, Balneário Camboriú, Porto de Galinhas, Maragogi, Florianópolis, Arraial da Ajuda, Salvador, Natal e Recife. Da Rádio Joinville Cultural, Poliana Santos para a Rádio Nacional. No Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, o Ministério da Educação destaca que pretos e pardos no Brasil são a maioria entre os alunos que concluem o ensino médio, prontos para entrarem no ensino superior. Os dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, mostram que os estudantes pretos e pardos representam 55% dos alunos que declararam a própria cor. Essa proporção é quase a mesma do último censo do IBGE sobre a população brasileira em geral. Os estudantes de ensino médio que se declararam pretos ou pardos são mais da metade dos formandos em 22 unidades da federação. A Bahia vem em primeiro lugar, seguida pelo Amazonas, Pará, Maranhão e Sergipe. Quase todos esses estados estão no topo do ranking nacional sobre a população negra em geral. A exceção é o Amazonas, que fica na 9ª posição entre as unidades da federação com maior número de pessoas negras. Apenas em 5 estados, os estudantes não negros são maioria entre os formandos do ensino médio. São eles Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Na maioria desses, mais da metade da população geral se declara branca. A exceção é o Mato Grosso do Sul. Em todo o país, a maioria de alunos pretos e pardos se repete. Na educação infantil, 51%, no ensino fundamental até o 5º ano, 54% e até o 9º ano, 55%. No ensino médio, estudantes negros correspondem a 53%. Esses números crescem ainda mais, principalmente na educação de jovens e adultos, onde 75% são pretos e pardos. Entretanto, no Brasil, onde a maioria da população é negra, esse retrato da educação básica ainda não se repete quando o assunto é o ensino superior. De acordo com o último censo escolar, apenas pouco mais de 1/3 dos formandos nas universidades e faculdades do país havia se declarado pretos ou pardos. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa. Viver com dignidade é direito humano. Esse é o tema da 14ª Mostra Cinema e Direitos Humanos, que acontece em 27 cidades até 30 de novembro. A ideia é promover o diálogo sobre temas como igualdade, justiça social e respeito à diversidade. E é de graça. Cada uma das produções locais vai ser conduzida por professores produtores de instituições federais de ensino. A mostra traz em sua programação mais de 20 filmes, entre curtas e longas metragens, além de sessões infantis e debates mediados com convidados. A promoção é do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Entre os filmes selecionados, o destaque é para produções que abordam questões relacionadas à identidade, justiça social, inclusão e direitos humanos. Aqui em Brasília, o festival vai ser aberto nesta quarta-feira, no Cine Brasília, às 19h, com apresentação cultural e a presença de representantes do Ministério e da homenageada desta edição, a montadora Cristina Amaral. A mostra vai ser exibida até o próximo sábado, dia 23, na capital federal. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas. Para o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, a denúncia contra militares que planejaram matar o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin e o ministro do STF, Alexandre de Moraes, são fatos gravíssimos e merecem o mais profundo repúdio. Ao comentar o inquérito da Polícia Federal nesta terça-feira, Lewandowski disse que os criminosos estiveram bem perto de cometer os crimes. É claro que os fatos revelados são extremamente preocupantes, porque demonstram que estes acusados pela Polícia Federal, durante muitas semanas, seguiram de perto o ministro Alexandre de Moraes e outras autoridades. Inclusive, houve a tentativa de se assassinar o presidente eleito da República, o vice-presidente da República e o Alexandre de Moraes e outros ministros também da Suprema Corte e do Tribunal Superior Eleitoral. Inclusive com métodos
métodos extremamente agressivos. O ministro da Justiça disse que conversou com o presidente Lula pela manhã, que estava surpreso com a dimensão do crime que foi planejado. Realmente eu conversei com o presidente Lula hoje de manhã, conversamos sobre esse assunto e ele estava absolutamente surpreso, estupefacto com a dimensão deste golpe. Ele, claro, não podia imaginar, inclusive, que ele poderia ser vítima fatal da ação desses agentes criminosos. O inquérito indicia os suspeitos por golpe de Estado, abolição violenta do Estado de Direito e organização criminosa. Para Lewandowski, o possível envolvimento de militares, que inclusive foram ministros do governo Bolsonaro, como Braga Neto, é inadmissível. É muito grave que pessoas que foram formadas pelo Estado para o emprego lícito da violência, foram armados pelo Estado, pratiquem esse tipo de atentado contra o próprio Estado. Isso é absolutamente inadmissível. Foi uma ação isolada, mas grave, de pessoas que estavam em postos de comando da República, não é? Em nível, inclusive, ministerial, se suspeita. Isso ainda vai ser apurado com muito detalhe. Sobre a possível participação do ex-presidente Jair Bolsonaro na trama, o ministro da Justiça disse que o inquérito ainda não aprofundou nesta questão, que deve ser alvo de novas investigações. Na Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Previsão do tempo para esta quinta-feira, 21 de novembro. Centro-Oeste. Brasília, capital federal, tem nesta quinta-feira muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada pela manhã e muitas nuvens com pancadas e chuva isoladas à tarde. Os termômetros registram mínima de 19 e máxima de 28 graus. A umidade do ar é de 60% a 100%. Cuiabá, no Mato Grosso, fica com muitas nuvens com pancadas e chuva isoladas pela manhã e muitas nuvens com pancadas e chuva e trovoadas isoladas à tarde. A temperatura mínima é de 25 e a máxima 33 graus. A umidade relativa do ar é de 70% a 95%. Nordeste. João Pessoa, na Paraíba, apresenta sol entre muitas nuvens. A temperatura marca mínima de 25 e máxima de 32 graus. A umidade do ar vai de 40% a 80%. Boa Viagem, no Ceará, comemora aniversário com sol entre poucas nuvens. A temperatura oscila de 20 a 35 graus e a umidade do ar é de 30% a 90%. Norte. Rio Branco, no Acre, fica com muitas nuvens com pancadas e chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 24 e a máxima 32 graus. A umidade do ar é de 60% a 100%. Porto Velho, em Rondônia, tem muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura mínima 24, máxima 33 graus. A umidade do ar é de 50% a 100%. Sudeste. Vitória, no Espírito Santo, fica com muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada pela manhã e muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde. A temperatura varia entre 23 e 32 graus. A umidade relativa do ar marca de 55% a 95%. A cidade do Rio de Janeiro tem muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas pela manhã e muitas nuvens com chuva à tarde. A temperatura mínima é de 20 e a máxima de 27 graus. A umidade do ar, 70% a 100%. Sul. Porto Alegre, capital gaúcha, fica com muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada pela manhã e sol entre muitas nuvens à tarde. A temperatura mínima é de 18 e a máxima de 24 graus, com umidade que varia entre 60% e 90%. Mangueirinha, no Paraná,
comemora aniversário com muitas nuvens com chuva isolada pela manhã e muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde. A temperatura mínima é de 15 e a máxima 24 graus. A umidade do ar gira em torno de 60% a 95%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quinta-feira, 21 de novembro, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. Café com Notícias. Vamos ao intervalo e já já tem mais informação. Café com Notícias.